Fala galera, bora falar da seleção brasileira, né? Do desempenho da seleção hoje. A seleção comandada pelo Ramon Menezes, o técnico interino da seleção brasileira. Ainda segue ainda uma indefinição de quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira para a Copa de 2026, né? E tem a grande possibilidade de ser um técnico estrangeiro. O técnico Ancelotti é o técnico que tem sido muito falado nos bastidores, mas tem grande possibilidade também de ser técnico brasileiro, né? O presidente da CBF já afirmou, né, que até junho vai ter um anúncio oficial de um técnico que vai dirigir a seleção brasileira. Por isso, esse primeiro amistoso aí não tem grande validade para a seleção brasileira. O novo técnico que chegar provavelmente não vai convocar metade desses jogadores que participaram hoje desses jogos. Alguns jogadores devem ser aproveitados e outros não, né? Então, por isso, mesmo fazendo bom jogo, eu acredito que muitos desses jogadores nem vão ser lembrados pelo próximo técnico, porque a seleção brasileira sempre é olhado os jogadores que estão jogando nos grandes times da Europa, galera. E bora acompanhar aqui mais o Sport Center falando tudo sobre esse jogo da seleção brasileira, né? O técnico Ramon Menezes fazendo vários testes aí com alguns jogadores do futebol brasileiro. De organização, não é nada disso. Agora, também não deixa a Argentina de lado. O que eu gostaria de ver era, além da escolha do treinador, e eu estou vendo que as coisas se encaminham apenas para a escolha de um nome, Isso. e Pra entregar ganhar a a Copa do ele Mundo. Isso. tudo. Olha, Isso aí. você vai resolver. Ó, é ele, hein? É. Eu escolhi, quem? Fulano? Pô, um nome gigantesco, Carlo Ancelotti. Só que arrumar o futebol brasileiro não é apenas escolher um nome de um Evidente. treinador. Ah, mas a Argentina não fez isso. Você quer ficar com o errado que dá certo? Fique. Agora, existe um jeito de melhorar isso. Melhorar é escolha um bom treinador e escolha um bom plano para não uma Copa do Mundo, para várias Isso, Copas do Mundo. e traga esse treinador de onde ele for para morar no Brasil, para se meter no futebol aqui. Eu sei que essa é uma discussão que não é para hoje. E a coisa do treinador estrangeiro versus treinador brasileiro já se fala há tantos e tantos anos, depois do 7-1 mais especificamente. Mas, já me adiantando, assim, transplantar um técnico para ganhar a próxima Copa do Mundo não é a coisa certa a fazer com a seleção brasileira. Seja quem for. Pode ser até o Pep Guardiola. Não, pode continuar morando onde você quiser. Convoca para as datas FIFA. Tá todo mundo jogando aí. Ganha a Copa e está resolvido. Isso está errado. Isso não é certo fazer isso, ao menos na minha opinião. Mas se ele for lá de fora, né, ele pode ter esse argumento, né? Pode. Ele vai dizer assim, eu vou aí no Brasil ver quantos jogadores? 3, 2? Se 18 que eu vou convocar estão aqui na Europa? Pois é, mas... Não seria... Que veja, né? Não, A gente sim, já eu não estou criticou dizendo que ele vai diversas ficar de ocasiões. longe. Meu auxiliar vai morar aí. Eu vou acho morar que aqui. o meu auxiliar vai ser o Ramon, e vai ficar aí me dando as dicas sobre os talentos que estão no Brasil. Eu vou continuar olhando os 20 que estão aqui fora, sei lá, vou no jogo da Premier League, vou na Itália, vou não sei... Bom, vamos esperar escolher, vamos ver quem será, mas claro, isso pode exatamente. Por acontecer. isso que eu falei, estou me adiantando muito. Assim. Isso já foi feito em Não, mas está seleção. perto de ser realidade. Sim, Já foi feito em seleção brasileira e isso é feito todos os dias nos clubes. Você busca um escudo para você. É Cartola que escolheu. Então, Isso. é o escudo. Quem que é? O escudo é o Bob. Felipão e Parreira, quando botaram Felipão e Parreira. Ó, 2 campeões mundiais. Quem foi o escudo? Assim, os caras ganharam Copas do Mundo, cada um ganhou uma Copa. Problema deles. Dunga. Fez a CBF. Dunga, é sempre o escudo. Se faz no clube, se faz na seleção. E agora a seleção busca isso também. Corrigir o futebol brasileiro, melhorar o futebol brasileiro, exige um projeto. E não é de uma Copa apenas. É de várias Copas. Sim. Você pode pensar lá na frente. Até porque alguns jogadores que estão surgindo hoje, talvez não joguem a próxima, mas jogue a de 2030. Sim. Eles vão amadurecer. E um projeto para seleções, não só seleção. Sim. Porque é o seguinte, se eu tenho um time sub-20 que o Ramon dirigiu e que parece ser uma geração como poucas, que é uma geração especial muito boa, se você não tem lugar apenas na seleção principal, essa geração fica vagando por aí. Não é só no Mundial. Então, ter uma seleção sub-23 atuando e atuante é fundamental. Aí vem a nossa famigerada data FIFA e como a gente trata isso no Brasil. Mas o futebol europeu faz isso tranquilamente. As seleções jogam sub-23, sub-19, as principais. Isso. Nós precisaríamos desenvolver esse jogador. É uma mudança aliás, de mentalidade, né? Desculpa, né? Aliás, é o seguinte, a gente está vivendo um período estranho, né? Não tem futebol de clubes. Teve Copa do Nordeste,
campeonato estadual, alguns Gaúcho, conseguem e baiano. tudo mais, mas assim, não tem, né? Não tem. Nossa, que bom, que avanço. A gente sempre cobrou isso, né? Sim. E tem que continuar cobrando. Quando começar o Campeonato Brasileiro, esquece. E no ano que vem, esquece. Não vai ter pausa nenhuma. Na hora que as competições que valem no futebol brasileiro começarem, você esquece isso aí. Data FIFA, o quê? Seleção vai jogar? Ah, tá bom. Vai ter jogo de clube sem jogador, porque alguns serão Sabe onde está convocados. absurdo Muitos. nisso que você acabou de falar? Era melhor ter parado para o Carnaval e jogado agora. É isso que eu... Com certeza. Você para... Com certeza. Não é, Dani? Você- Hein, Dani? Você Joga-se no Carnaval e um para, o outro Você, não você para. para e protege, entre aspas, o campeonato estadual. Mas É. o resto Vocês não. estão indo O resto muito, não. muito à frente, cobrando uma mudança de mentalidade, né? E eu Vários esperava em pontos. 2014, depois do dentro 7-1 e não da teve. CBF. Isso, Não eu também. teve em Só que, deixa 2014, eu dar um então não passo sei se vai ter atrás. agora. Até pegando isso como gancho, assim, essa coisa do novo treinador, o fato de possivelmente ser um estrangeiro, porque quando a gente olha a partida de hoje, é um jogo isolado. Mas para quem estava em campo, tem um peso. Uau, E em cima enorme. disso que a gente está falando, É. os jogadores que foram testados e foram bem hoje, talvez sejam os mais distantes do próximo ciclo. Por Sim. conta da geografia, aí a gente pega um Rony. A gente sabe da característica dele e hoje ele entregou tudo que ele tem para entregar, que é o esforço, é um jogador participativo e ele entrega isso em campo hoje. Mas diante disso que está sendo dito aqui, ele pode ser um dos que está mais distante. Sem dúvida. Sim. Agora, eu não acho que isso tenha a ver com o fato do técnico morar ou não aqui. A gente acaba de vir de um técnico brasileiro que morava no Brasil e que só convocava, não é que só convocava os de fora, mas a gente tem muita queixa de muito jogador que inclusive jogou hoje, para os quais ele não deu chance nenhuma. Sim. E ele era um brasileiro, e ele sempre jogou aqui, é monoglota. O Veríssimo é prova disso, né? Quando ele sai, ele é convocado. Então não é uma relação tão direta assim. Claro. Eu imagino que o Ancelotti seja... Imagino não, falando no Ancelotti. Né? Ele é um homem do mundo, ele é um cidadão do mundo. Ele é um cidadão que ganhou todas as grandes ligas europeias. É um grande vencedor da Champions. E não despreza o peso que tem o futebol interno no Brasil. Não é o mesmo peso de outros tempos, claro. Isso desobriga um pouco também o técnico a ter certas questiúnculas que existiam aqui sobre clubes, estados, brigando por convocação. Agora é justamente o contrário. Tem gente brigando para não ter jogador convocado, dependendo da tal data FIFA, que no Brasil acharam que era ótimo só não ter jogo na data FIFA, né? Mas o problema não é esse. Tem jogo 24 horas, tem jogo 24 horas depois, tem jogador tendo que pegar jatinho para disputar a final de competição importante. Eu fico imaginando tudo isso na cabeça de um técnico europeu, qualquer que seja ele. O Calçade falou da Argentina como referência, mas eu acho que a nossa referência não tem que ser a Argentina. Tem que ser ela é a não referência. a não referência. Como forma Tem de que- trabalhar, Tem que olha. ser a Alemanha, não a atual, mas aquela de 2002, que plantou 2014. Aquilo sim. 10 anos. Aquilo é um trabalho. Sim, que começou em 2000, quando perdeu na fase de grupos Para Portugal. da Euro. Aí os caras falaram, aí abriram escolinha, trouxeram 800 técnicos, É isso. fair play financeiro nos clubes, vamos botar a casa em ordem. Na final de 2014, estavam em campo no Maracanã 8 jogadores que começaram com 10 anos de idade naquelas escolinhas, 6 anos de idade, etc. Agora, tiveram que esperar. Por isso que eu não sei, o Calçado tem essa esperança Não tem, da não gente tem. pensar em 3, 4 Copas Não, para frente. eu tenho Aí a teria que ideia, mudar, como eu diz acho a que Dani, a seria o- mentalidade que eu acho que é complicada aqui, Seria o que eu ideal. esperava que acontecesse com o 7-1. aqui Falar, não agora vai- vão dar um choque aqui e não aconteceu. Isso não é da nossa cultura em Não nenhum é. sentido. Nem Não no é. sentido... Isso. quando você olha para a política brasileira e pensa no Estado brasileiro, Sim, sim. no país, nos estados, nos municípios, você não tem projetos que duram Sim, sim. 8, 10 anos. Né? Às vezes duram... Mandato. Exatamente. Então, isso acontece no futebol. Mas a pergunta da Dani, eu acho que o Rony foi o Rony. Isso, foi legal. Isso é, às vezes, difícil para um jogador que estreia na seleção sem o seu contexto de clube. O Rony é fruto hoje de um contexto super favorável a ele no Palmeiras que o levou à seleção. E ele conseguiu estabelecer tudo isso que ele tem no Palmeiras na seleção. E ele tem, nitidamente, limites técnicos. Sim. Mas ele foi exatamente aquele jogador que é no Palmeiras. Eu acho que isso é uma Acho que o virtude. Abel Ferreira Isso é ficou uma feliz virtude, com a ficou atuação feliz. dele. Ele falou, Isso é uma olha, o menino virtude. foi lá e fez o que faz Da aqui, mesma- não sentiu o peso. E ganhou o técnico já a partir dos treinos. Ele entra como titular. Pena que, para azar dele, o técnico não vai ser esse. Então, ele vai ter que começar tudo de novo,
muito provavelmente, se for um técnico europeu como a gente imagina, uma distância maior, né? Sim. Aí ele vai ter que ter uma capacidade de convencimento, até porque na posição em que ele joga, tem muita gente, muito brasileiro jogando na Europa, naquela posição dele. Então vai ser um talvez outro não seja o lugar de campo dessa seleção que precise de uma renovação imediata, né? Porque quando a gente olha para ali, Talvez a gente pelo tem contrário, jogadores muito exatamente jovens para ali. manutenção para o próximo ciclo. Mas tem outros lugares do campo que talvez sejam necessário que se olhe para eles. Vamos colocar, por favor, o lance do gol do Marrocos, o primeiro gol. Só para a gente entrar na questão de lateral. E eu não quero aqui crucificar jogador, não é isso. Mas eu acho que as laterais talvez sejam lugares do campo para serem olhados para o próximo ciclo. Principalmente a direita. O Emerson ele tá fechado na linha, né? Ele está bem pertinho da linha defensiva, não está errado. Ele sai para o bote e erra a saída. Aí fica o... Não sei se a bola foi um pouco... vão. agora já Ali, não ó. aparece a bola curta do Rony. Fica o vão nas costas, A gente está falando né? tanto do Rony ali, ele dá um... Para trás ali. Esse é mais um gol que ilustra aquela frase do Klopp, né? O melhor meia do mundo é o desarme perto da área do adversário. Mas é. Não existe meia melhor que esse aí. Não tem... Não, e porque Ó ele o te pega Rony, ó desorganizado. a bola que o Rony vai dar para ele, ó. Olha lá. E ali... Não sei se... Está entre três, né? não sei se foi uma fria, se não foi, mas enfim. Foi uma parceria Foi aí. uma parceria ali. Agora, só um Vocês têm adendo. razão. O giro é muito bonito, né? E ele A jogada podia, é linda. Muito bonito. E ele podia ter passado ainda para um jogador livre à direita. E se deixa pro Enesiri ali, ele enfiar o pé, né? Você vê que os dois que brigam aqui, ó. Atrasado Esse no grandão Brasil. é o Enesiri ali que adora Mas olha, chutar, olha né? o lado direito, gente Deu tudo solta. certo. É muita gente solta na área do Brasil. Só que você tem um time que carece de organização, né? E Banhes entrou agora. Com o Militão, o Emerson Royal teve poucos jogos na seleção. Sim. Então, Casimiro com o Andrei e Paquetá. Assim, embora Paquetá, Casimiro, Vinícius Júnior e Rodrigo não são jogadores assim estranhos, mas quando você fala no conjunto, as coisas não... A tendência era não funcionar como funcionaria o Marrocos com Não dá o pra seu comprar time. entrosamento. O seu time que... Por exemplo, o Ziyech, o Enesiri e o Boufal jogaram 7 jogos na Copa. Isso. O Amrabat. O time só mudou quando começou a surgir contusão. Qual foi a marca? Galera, a seleção brasileira, né, vai ter um grande trabalho aí com o novo técnico, né, para poder tá melhorando essa seleção brasileira, principalmente as laterais, né? Muito se fala em Arana, mas todo mundo sabe, o Arana se machucou, muitos meses fora, e vai ser muito difícil até ele voltar ao ritmo dele, né? Espero que até a Copa do Mundo ele consiga se recuperar e consiga também continuar jogando o futebol que ele vinha jogando antes da lesão, né? Porque ele seria jogador convocado para a Copa do Mundo. Emerson Royal, não sei se vai ser jogador para a Copa do Mundo. Eu acho até um bom jogador, joga bem no clube, mas não sei se na seleção brasileira ele vai conseguir desempenhar um bom futebol, né? O Emerson Royal é um jogador bem forte, jogador firme, por isso que ele leva muitos cartões, né? E lembrando que no último ciclo o técnico Tite cortou ele devido àquele jogo que ele foi expulso, né? Porque o Tite, todo mundo sabe, o Tite é esse cara, né? O jogador deslizou uma vez, né? Ele pega e não convoca mais o jogador, né? Claro, isso serve para alguns jogadores, né? E para outros não, né? E agora o Emerson Royal tá tendo novamente chance na seleção brasileira, ele tem que aproveitar, porque a lateral direita é uma posição muito carente na seleção brasileira e, na minha opinião, também tá faltando um jogador para ocupar o espaço de Neymar. Que o Neymar vira e mexe tá tendo lesão, igual dessa vez o Neymar tá tendo lesão e não tem jogador à altura para poder substituir o Neymar, né? Todo técnico cisma em colocar o Rodrigo, mas o Rodrigo não consegue desempenhar bem essa função. Eu acharia melhor até que se colocasse o Paquetá do que o Rodrigo. Eu prefiro o Rodrigo jogando pelas beiradas do que atuando nessa posição que o Neymar joga, que é mais por dentro do campo, né? O Vinícius Júnior até que jogou bem, foi bastante marcado. A equipe do Marrocos foi muito superior à seleção brasileira, né? O Ramon Menezes aí perdeu a primeira oportunidade dele de vencer com a seleção brasileira e sair com moral, né? Se ele vencesse aí, ficaria com muita moral, pois ele convocou muitos jogadores do Sub-20, é claro, não aproveitou todos os jogadores. O Andrei jogou, na minha opinião, não aproveitou bem a oportunidade que teve hoje como jogador titular da seleção brasileira. Eu acredito que nos próximos jogos ele deve atuar no banco de reserva, né? E devem dar oportunidade a outros jogadores
que não entraram nesse amistoso, né? Lembrando que essa data FIFA foi marcada apenas um amistoso da seleção brasileira. Lembrando que no próximo mês, acho que o Brasil já inicia também eliminatórias da Copa do Mundo. Então o Brasil já tem que ter um técnico novo já, porque eliminatórias não é tão fácil assim como se parece, né? A seleção brasileira, é claro, é muito superior, né? Junto com a Argentina, mas tem que abrir o olho porque não pode ficar de fora da próxima Copa do Mundo.